Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, nós viemos diante de Ti nessa manhã, na Sua presença, agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez na Sua casa, por podermos aprender, Deus, coisas tão ricas que são capazes de nos instruir, de abrir os nossos olhos para entender melhor as Escrituras. E Deus, nós sabemos que o Senhor não escreve somente a história do seu povo, a história daqueles que são cristãos, daqueles que servem ao Senhor, mas o Senhor escreve também a história daqueles que não te temem, o Senhor escreve a história daqueles que não servem a Ti, que não são cristãos, que são avessos ao Senhor, e que vendo a Sua escrita, então, sobre essas pessoas, vendo como o Senhor guiou as suas vidas, dirigiu nações, que o Senhor nos ajude ainda mais a honrar o Seu nome, ainda mais a reconhecer o Senhor como o Senhor da história e aquele que governa não só a nossa vida, mas todo o mundo em todas as épocas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, hoje aqui nós vamos ver sobre a história da igreja, o Império Romano é o tema da aula de hoje para nós. Aqui só retornando aqui, lembrando um pouco os irmãos, que agora a escola dominical ela está dividida, sim, em dois temas, né? As doutrinas da graça, uma semana, e na semana seguinte, história da igreja. Então, a gente vai revezando esses dois temas. Então, eu já passei isso na primeira aula, mas somente para reforçar. Eu estou usando aqui 2 livros como fontes de consulta principais para poder montar essas aulas. Um deles é esse, Uma História Ilustrada do Cristianismo, em 10 volumes, e já houve um pastor que fez um curso assim, chamado Juliano Reis, né? Eu me inspiro até nele, em como ele montou essas aulas há mais de 10 anos atrás. E esse outro livro, Uma História do Cristianismo, volume 1 e 2, do Kenneth Scott Latourette. Então, são os 2 livros que eu mais utilizo aqui. Mas, se vocês quiserem estudar também, eu indico esses 2 livros, eles são mais resumidos que aqueles, e tratam de uma maneira didática. Então, o Cristianismo através dos séculos, desse autor, E.L. Cairns, e História do Cristianismo, desse outro autor, Bruce Shelley. Então, nesses 2 livros, vocês vão encontrar bastante coisas aqui a respeito da história do cristianismo, de um jeito fácil, resumido, bom para entender. Agora, só relembrando aqui, na última aula, a gente terminou nessa linha do tempo, falando do que a gente chama de período intertestamental, ou período interbíblico, ou 400 anos de silêncio, que é aquele período compreendido entre Malaquias e Mateus. Então, o que aconteceu nesse período, que Deus não enviou nenhum profeta, em que o povo estava aqui conquistado por outras nações. Então, a gente vai terminar de falar dessa linha do tempo, do que aconteceu nesse período entre Malaquias e Mateus, e depois começar aqui no Império Romano. Vocês vão lembrar que a gente falou das profecias lá do livro de Daniel, que ele mostra uma sucessão de reinos. Então, falamos aqui da Babilônia, que conquistou primeiro os judeus, depois do Império Medo-Persa, Alexandre o Grande também. E a gente terminou dizendo que Alexandre o Grande, ele morreu, foi alguém que em poucos anos da vida dele, morreu jovem, com 32 anos de idade, provavelmente com malária, alguma doença infecciosa. Ele morreu e o seu império foi dividido entre os seus 4 grandes generais. Então, entre os 4 principais generais de Alexandre, é dividido todo o seu império. E nós temos aqui, revezando, muitas vezes esses impérios entravam em guerra, esses generais, e eles irão conquistar as regiões que fazem parte de Israel também. Então, o primeiro governo que nós temos lá em Israel, nesse período, é o governo dos Ptolomeus. Então, vocês veem aqui, de 323 a 198, um pouco mais aí de 100 anos, 130 anos. Então, essa tribo aqui, esse império que vem com o general Ptolomeu, ele governa Israel. Esse é um período em que Israel ele tem uma boa liberdade até. Durante esse período, Israel ele não é perseguido, não é impedido
de realizar os seus cultos. Aliás, é um período de muita tranquilidade para eles. Tanto que foi nesse período aqui dos Ptolomeus que há a tradução do Antigo Testamento no hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta. Nessa época aqui, irmãos, o grego já era algo tão comum que muitos judeus nem falavam mais hebraico. Muitos judeus, eles nem sabiam mais a língua hebraica. Então, há uma vontade, por parte ali dos governantes, de traduzir o Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta. Aqui vocês veem um papiro antigo do ano de 458 da Septuaginta, datado do século II a.C. E aqui uma parte, né, de como estava ali a tradução. Existem milhares desses papiros. Agora, o que é a história, geralmente, dessa tradução? Dizem, e aí se torna mais ou menos uma lenda, que Ptolomeu, ele queria que o Antigo Testamento fosse traduzido no grego. Então, ele manda que se peguem 6 anciãos de Israel de cada tribo, juntando aí 72 pessoas. E então, esses homens, eles são levados para uma ilha, e nessa ilha eles ficariam ali fechados, quietos, até terminarem de traduzir completamente para o grego. Então, ele pega ali 6 anciãos de cada tribo de Israel, 72 pessoas, por isso se chama Septuaginta, né, em referência ao número 70, e eles estariam a cargo de traduzir, né? Isso é uma história, né, bem duvidosa, mas um historiador judeu, às vezes vocês já ouviram o nome dele, Filo de Alexandria, ele enfeitou mais a história ainda, piorou um pouco, e ele fala que esses 72 homens não só traduziram, mas eles estavam todos separados nessa ilha. E cada um deles fez uma tradução sozinho. E depois juntaram as traduções e estavam as 72 idênticas, umas às outras, não tinha nenhuma diferença. Então, Filo dizia aqui que era algo inspirado. Ele amava muito essa cultura grega, né? Então, ele piorou um pouquinho a nossa história aqui. Mas a verdade é que provavelmente, essa tradução levou em torno de 200 anos, passou pelas mãos de muitas pessoas diferentes, até chegar a esse momento de terminar para o grego. Só que os judeus mais conservadores, eles odiaram que houvesse uma tradução que se tirasse da língua original que Deus deu a eles e transformasse isso em grego. Olha só o que um tratado para os escribas, ele diz, fala assim, foi um dia, sobre a tradução, foi um dia tão abominável para Israel, quanto o dia da confecção do bezerro de ouro, pois é impossível traduzir a Torá com exatidão. Então, eles realmente não gostaram dessa tradução, de você transportar palavras, e eles diziam que você perde significados nisso. E isso é verdade, mas ao mesmo tempo você também torna popular o ensino. Aí a gente pode ver, irmãos, a importância de aprender as línguas originais. Às vezes tem pessoas, igrejas, que acham que isso é frescura, aprender grego, aprender hebraico, são coisas sem sentido, mas a Bíblia que nós temos, ela foi dada nessas línguas originais. E se nós quisermos entender o mais próximo possível aquilo que Deus disse, então saber essas línguas é de muita utilidade, não é uma frescura, não é algo dispensável, mas é algo sim necessário. Então nós passamos aqui do governo dos Ptolomeus e a gente chega num governo um pouco pior aqui, que é o dos Seleucidas, né? O governo dos Seleucidas, vou colocar aqui. O governo dos Seleucidas já é um período em que Israel ele tem menos liberdade religiosa. Talvez vocês já ouviram falar desse homem, Antíoco Epifânio, né? O Antíoco Epífanes foi o governante aqui durante esse período dos judeus. Era um homem terrível, era um homem que ele tinha vários interesses próprios e perseguiu os judeus. Quando ele se tornou rei aqui e começa a governar a Judéia, a primeira coisa que ele encontra é um judeu chamado Jason.
E esse judeu, ele estava muito interessado em cargos altos dentro do império. Então ele conversa com Antíoco, que era o governador, e ele promete dinheiro para ele, que ele arrecadaria muito dinheiro dos judeus e daria para ele. Em troca, ele queria se tornar sumo sacerdote. Então eles fecham ali um acordo. Jason, ele se torna sumo sacerdote, ele começa a arrecadar dinheiros para Antíoco, e ele se torna aqui um homem de grande influência sobre os judeus. O que ele vai fazer com essa influência, esse sumo sacerdote Jason? Ele vai começar a tomar atitudes para que os judeus se parecessem cada vez mais com o mundo, para que os judeus se parecessem cada vez mais com a cultura grega aqui. É o que a gente chama de helenização, né? Se transformarem mais parecidos com os gregos. E diz a história que ele constrói estádios ali na sua época para a prática de exercícios físicos, corrida, tudo aquilo que os gregos faziam. Mas esses estádios somente para os judeus. E ali eles começam a imitar práticas gregas, e jovens judeus participam desses estádios, e eles começam a se exercitar nus, sem roupa, a fazerem essas corridas também, que era da forma que os gregos faziam. Começa a acontecer ali algumas práticas pagãs também, de sacrifícios a deuses gregos, e muitos judeus começam a frequentar, até alguns sacerdotes a frequentar isso. Então surge um grupo chamado Hassidins, um grupo conservador que era totalmente avesso, contrário a isso. E esse grupo mais à frente, que se opuseram a essa helenização, eles vão se tornar os fariseus, que nós temos lá no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é interessante que, de repente, ele joga um punhado de nome que a gente não vê no Antigo. Fariseu, saduceu, sinagoga, essênio, zelote, coisas que a gente não encontra, até Malaquias, esses nomes, e de repente aparecem. Então, essas pessoas surgem nesse contexto. E os fariseus eram um grupo aí mais conservador e contra esse mundanismo, né, que a gente poderia dizer. Num segundo momento, Antíoco ele se torna bem oposto, bem um opositor dos judeus, e ele faz várias proibições. Aqui, para vocês terem ideia, ele proíbe as festas religiosas judaicas, ele proíbe a guarda do sábado, que era algo fundamental para os judeus, ele proíbe a circuncisão, então os judeus não poderiam mais circuncidar os filhos, proíbe também a leitura do Antigo Testamento, e, para concluir aqui, ele saqueia o templo e faz várias outras coisas proibidas. Nessa época aqui, Antíoco ele faz a pior coisa que se poderia imaginar, e ele sacrifica um porco em cima do altar dos judeus, né, do templo. Então, ele faz um sacrifício de um animal completamente impuro, que é o porco para os judeus, ele sacrifica isso a outros deuses. Então, ele profana o templo. Os judeus, muitos cristãos no início, até entenderam que isso era o cumprimento de uma profecia, quando fala da abominação da desolação, né, que seria isso, esse homem aqui, o que ele fez ali com o templo. E ele começa a perseguir judeus, matar judeus. Muitos nessa época apostatam, mas muitos também são martirizados. Muitos judeus aqui, eles morrem por amor à lei, por amor a Deus, como pessoas fiéis. Então, é claro que isso não vai ficar barato, né? Toda essa bagunça que esse homem aqui ele faz. E então isso prepara toda essa perseguição, toda essa oposição, prepara para aquilo que nós chamamos da revolta dos macabeus. O que são os macabeus? Os macabeus foram judeus, foram pessoas ali que se opuseram a Antíoco Epifânio, a esse governo contrário a Israel, e eles começam a fazer uma resistência interna, começam a fazer motins, e eles irão produzir ali praticamente uma guerra para destronar a Síria aqui, que estava dominando Israel, os judeus, nesse momento. Então, eles começam a fazer práticas de guerrilhas, eles não entram numa guerra aberta contra
Antíoco e nem contra a Síria, que se enfrentaram em campo aberto. Mas eles se escondem nas cidades, assassinam um capitão, assassinam um general, e eles vão pouco a pouco com essas guerrilhas na cidade, conseguindo eliminar essas pessoas, até que por completo eles tomam ali o controle de Israel. E nós temos essa história naqueles livros apócrifos, até que o Cláudio perguntou semana passada, dos Macabeus. Então, lá no Antigo Testamento, na Bíblia Católica, não na nossa, há alguns livros apócrifos que não são inspirados, mas os livros de 1ª e 2ª Macabeus, eles relatam essa história, as revoltas, relatam também as perseguições, os martírios. Então, ali nós temos a história dos Macabeus. E esse pessoal aqui, durante mais ou menos, aqui na linha do tempo, durante mais ou menos um século, Israel ele vai desfrutar de uma liberdade. Então, até aqui, eles vinham sendo sempre cativos, desde Babilônia, Pérsia, Alexandre, Ptolomeu, Seleucidas. Aqui eles vinham sempre sendo servos de um povo estrangeiro. Agora, aqui com os Macabeus, essa região da Judéia deixa de ser serva da Síria, que era o povo aqui do momento. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, esses dois mapas são iguais, só coloquei para ajudar a enxergar melhor. Esse aqui é o reino dos Asmoneus, ou Macabeus, é a mesma coisa. Então, esse aqui é o reino deles ali na Judéia, tudo que eles dominaram aqui, onde eles governaram durante esse período. Passando aqui, e a gente já chega no Império Romano, 100 anos depois, nós temos um general chamado Pompeu, um general romano, e ele vai invadir Israel em 63 a.C., e com a sua invasão, ele encerra todas essas revoltas que haviam ali. Então, Roma, nessa época, ela toma conta dos impérios do mundo, ela conquista os outros impérios, Síria, Medo-Pérsia, tudo que tem aí para trás. Roma ela vai começar a conquistar e consolidar o seu poder. E, em resposta a isso, também, em consequência, esse general romano, chamado Pompeu, invade ali Israel, acaba com os Macabeus, as revoltas que estavam acontecendo, e, novamente, Israel agora está preso a um domínio de uma nação estrangeira. Então, quando a gente abre o Novo Testamento, já começa ali Herodes, Pilatos e aquelas pessoas todas, os judeus já estão sob o domínio do Império Romano. Então, isso aqui é mais ou menos o que nós temos nesse período, do período intertestamentário, é mais ou menos aqui em resumo, daria para fazer um curso inteiro sobre esse período, mas em resumo o que acontece entre Malaquias e Mateus, com Roma aqui dominando em 63, até depois a queda de Roma, do Império, em 476. Então, durante esse período todo aqui, os judeus, Israel vai ficar sob o domínio do Império Romano. E é nesse período que surgem sinagogas. O que são as sinagogas judaicas? O que elas são? Quando os judeus eles são dispersos aqui pelo mundo inteiro, então vocês vão lembrar que Daniel ficou lá na Babilônia, Jeremias é levado para o Egito, os judeus eles se espalham por completo no mundo, e só havia o templo em Jerusalém onde eles cultuavam. Como eles vão fazer agora para cultuar a Deus? Então os judeus eles começam a abrir locais chamados sinagogas. As sinagogas é como uma igreja nossa aqui, um local onde eles se reuniam, como a gente vê no Novo Testamento, onde havia a leitura da lei, onde havia orações, músicas, era um culto, só não havia sacrifícios. Então, o sacrifício só era permitido se houvesse o templo, o altar e aquela estrutura. Mas, então, nós temos aqui essas sinagogas locais, onde vão se proliferar em todo o Império Romano, em praticamente nas cidades mais importantes vão haver sinagogas, e agora eles vão ensinar a lei a partir dessas sinagogas. E a gente tem os grupos também, que nós encontramos no Novo Testamento, dos judeus.
Então nós temos, por exemplo, os fariseus. Os fariseus são aqueles chamados de os separados, né? O significado disso na língua. Então isso que significa fariseu, os separados, mostrando que os fariseus eram pessoas que desejavam sim cumprir a lei à risca. Tanto que os fariseus, eles fizeram um grande resumo da lei em 613 mandamentos. Então, os fariseus, eles fizeram esse resumo, e desses 613, 248 são mandamentos positivos, coisas que você deve fazer, lavar as mãos antes da refeição, até os cotovelos, e tudo aquilo que Jesus critica depois no Novo Testamento, e 365 são mandamentos negativos, o que você teria que deixar de fazer, como, por exemplo, o sábado, que havia várias proibições, andar até 1 quilômetro, fazer isso, não fazer aquilo. Então, eles recheiam a lei aqui de outros mandamentos, e isso vai ser alvo da crítica de Jesus. E os fariseus foram os únicos que sobreviveram depois no judaísmo moderno. No ano 70, mais ou menos, depois de Cristo, nós temos a destruição de Jerusalém, do templo, pelo general Tito, e ali somente sobram os fariseus. Então, tudo que nós conhecemos de judaísmo é herança dos fariseus. São grupos, irmãos, para vocês entenderem aqui, altamente morais. Às vezes a gente fala dos fariseus com deboche, né, como pessoas hipócritas, e de fato a maioria era, como Jesus disse, mas se a gente pudesse comparar com o nosso tempo hoje, seria como igrejas mais legalistas, que colocam usos e costumes, que colocam várias coisas assim, procurando ter uma santidade, afastar as pessoas, de uma certa forma, do mundo, e colocam vários mandamentos adicionais que a Bíblia mesmo não coloca. Esses aqui eram os fariseus, contrários à cultura grega, à helenização, mais conservadores. Então eram pessoas, você não veria um fariseu ali pecando escandalosamente, né, publicamente, como a gente vê adoração no Antigo Testamento a outros deuses, como a gente vê o povo caindo em imoralidades. Então os fariseus são contrários a tudo isso. Eram morais, faziam as coisas bem feitas, eram dedicados, perfeccionistas, sim. Só que Jesus vai atacar o coração desses homens, que eles não amavam a Deus de verdade. E a gente tem um segundo grupo, que são os saduceus. Saduceu significa justo, na língua original, significado. Esse grupo era um grupo menor, só que era um grupo de uma influência muito grande, porque eram pessoas ricas, aristocratas ali em Israel, eles tinham muito dinheiro, e eles se enriqueceram muito também, fazendo comércio com os gregos. Então, eles eram mais a favor até dessa helenização da cultura grega entrar dentro do judaísmo. E dos saduceus é que viriam os sumos sacerdotes. Então, eles detêm ali o sumo sacerdócio no templo. Então, quando você chega no Novo Testamento, você encontra ali fariseus e saduceus. Os saduceus são aquela raça, aquela espécie ali das pessoas que irão estar entre os sumos sacerdotes. Entre eles havia brigas, divergências, como a questão da ressurreição. Fariseus acreditavam na ressurreição, saduceus não. Questão de anjos, saduceus não acreditavam em anjos, mas em geral eles tentavam conviver mais ou menos bem. Outro grupo aqui, mais dois grupos para a gente entender, são os essênios. Esses também aparecem ali na Bíblia. E quem são esses homens, os essênios? São aquelas pessoas, praticamente, vamos dizer que seriam os monges modernos, né? Eles se afastam da cidade e eles acreditam que o sacerdócio do templo está corrompido, que os judeus, em geral, estão corrompidos, e agora eles precisam viver longe dessa sociedade perdida.
e eles irão para o deserto e fundar ali várias comunidades diferentes e viverem mais afastados. E eles têm regras próprias, os essênios, coisas que se poderiam fazer, não poderiam. Então é uma seita dentro do judaísmo. Só que os essênios, eles deixam para a gente um legado muito importante, às vezes alguns já ouviram falar, da comunidade de Qumran, ou os manuscritos do Mar Morto. Então, havia essa comunidade de Qumran, e eles viviam em cavernas, viviam no deserto, e eles deixaram ali praticamente todo o Antigo Testamento, cópias muito antigas, mas foram encontradas nas cavernas deles cópias, né, que a gente consegue reescrever mais ou menos aí 70% do Antigo Testamento. E isso é muito importante porque essas cópias, elas são datadas há muitos anos antes de Cristo. Eu não tenho os dados aqui, mas se eu não me engano são 3 séculos antes de Cristo. E você tem, por exemplo, ali o livro de Isaías completo, né? E isso é um testemunho para nós de cumprimento de profecias, porque há sempre essas acusações contra os cristãos, de que depois que uma profecia, que algo aconteceu, alguém foi lá e escreveu a profecia. Então, depois que Jesus veio, alguém foi lá e escreveu o livro de Isaías e colocou que, olha só, vai vir um homem e ele vai ser o servo sofredor, né? Agora, quando a gente encontra manuscritos assim, datados, de 300 anos antes de Cristo nascer, coisas antigas, isso prova a veracidade das profecias, como é Deus dirigindo a história. E mais, isso prova para nós que, se você tem um livro de Isaías, há 300 anos antes de Cristo, e você tem um livro de Isaías da época dos judeus, no ano 0, ou para frente, e se os escritos são idênticos, mostra a fidelidade de preservação desses escritos, que não houve alteração, não foi adulterado o texto. Então isso garante para nós que esses escritos que nós temos, eles são verdadeiros, fiéis, não foram alterados. Então são os manuscritos do Mar Morto, aqui que os essênios deixam para a gente. E um último grupo que nós temos são os zelotes. Até ao Simão o Zelote, um dos apóstolos de Cristo. Essas pessoas, quem eram os zelotes? Eles eram contra o pagamento de impostos. Então, os zelotes, eles não aceitavam se submeter ao Império Romano, eles eram contra pagar impostos para o imperador, eram contra também o uso da língua grega em geral, não aceitavam. E eles promoveram 2 revoltas contra o Império Romano. Então, são esses grupos aqui que nós temos, em resumo, que surgem nesse período intertestamentário. E a gente chega aqui em Roma, né, aquele que João falou, a grande Babilônia, né, o Império Romano, né, que dominou tanto tempo aqui os judeus. Então, o que eu pretendo aqui, qual é o nosso propósito de falar de Roma, é dar primeiro um breve panorama do que foi o Império Romano, das principais estruturas dele, um pouco da história, para depois nós conseguirmos entender melhor como foi que o cristianismo ele se expandiu dentro desse Império Romano. E o Império Romano é algo formidável, qualquer um de vocês que já viu uma revista com aquelas figuras sobre Roma, ou um filme, algo assim, é um império grandioso, de muita importância, e é impressionante como Deus fez o cristianismo se expandir num local como esse. Olha só, eu trouxe uma citação aqui, de uma revista sobre o Império Romano. Olha o que eles dizem. Não seria exagero afirmar que o Império Romano é o maior de todos os tempos? Os egípcios reinaram mais de 3.000 anos. No Oriente, os chineses foram soberanos de 2000 a.C. até o início do século XX, e agora estão voltando com tudo. O Império Britânico foi o campeão em extensão, com territórios ocupados nos 5 continentes. E o que dizer, então, do poder de influência dos Estados Unidos nas últimas décadas? Sim,
Existiram impérios mais poderosos, outros mais duradouros, outros mais extensos e outros definitivamente mais influentes. Mas nenhum foi, ao mesmo tempo, tão poderoso, tão duradouro, extenso e influente quanto o Império Romano. Então, é isso que nós encontramos aqui quando a gente fala de Império Romano. Foram anos ali, séculos, que eles foram extremamente intensos em tudo que fizeram. Reinaram muito bem, foram muito poderosos, foram extensos, foram influentes, tanto que nós temos aqui aquilo que a gente pode chamar de o legado romano para a nossa sociedade atual. Áreas em que os romanos eles influenciaram o mundo todo, aí há 2.400, 2.000 anos atrás, que eles deixaram de legado para a nossa civilização. O direito brasileiro e praticamente o direito ocidental, ele é totalmente influenciado pelo direito romano. Então, aqueles que já fizeram faculdade de direito, você começa estudando direito pela história do direito romano. Então, é algo formidável o modo como eles tinham as suas leis e desenvolveram tudo isso. Tanto que nós temos o nosso método de governo aqui, de república, de senado, onde tem os senadores, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e isso foi herdado do Império Romano. É algo que ficou deles para nós, senadores, aqueles que representam aí a vontade do povo, que estarão, de certa forma, contrabalanceando aí o poder com o presidente da República. Então, isso é algo que nós temos de herança do Império Romano. O que mais? A religião. A religião, no caso aqui, cristã, o cristianismo. Foi nesse Império Romano também que o cristianismo ele se desenvolveu e se tornou grande, uma potência que vai conquistar depois toda a Europa. Nós temos a língua também, que é o latim. Então, essa língua, o latim, foi desenvolvido, cresceu aqui durante o Império Romano. Pouco a pouco ela ia tomando conta de todo o Império e desenvolveu as línguas modernas, o português, francês, catalão, espanhol, italiano. Isso também é herança do Império Romano. E a gente tem, por último aqui, para ser breve, a literatura e a filosofia também. Então, a gente tem na literatura nomes famosos, igual Virgílio, que escreveu a Eneida. Na filosofia e na política, a gente tem pessoas como Cícero, Sêneca, Marco Aurélio, que era um imperador e um filósofo também. Então, pessoas de nomes importantes que vão deixar escritos que vão influenciar o mundo todo depois deles. Até tem uma história interessante que um pai da igreja, ele se sentia muito tentado a ler os filósofos, especialmente Cícero, romanos. E ele sentia que aquilo era pecaminoso, porque ele está lendo um pagão, mas são homens que escreviam muito bem, tinham uma sabedoria grande, e ele então se sentia tentado, e no momento de fraqueza ele dizia que ele corria lá, gastava várias horas ali lendo Cícero, Sêneca, e depois ele ia, arrependia, ficava triste, se sentia pesaroso, aí passava um tempo, depois ele se sentia tentado de novo, ele ia lá, lia, arrependia. Então, há essas ocorrências aqui. Mas isso mostra para nós como Roma foi um império tão importante. E aqui é uma linha do tempo, como nós vimos do período interbíblico, intertestamentário, aqui é uma linha do templo de Roma, como as coisas aconteceram ali na história do Império Romano. E o Império Romano, a origem dele, na verdade, ninguém sabe como ele surgiu, as lendas são bem lendárias. Alguns dizem que foram com 2 irmãos, chamados Rômulo e Remo, e esses irmãos foram salvos da morte por uma loba na floresta, e foram cuidados ali, tipo Mowgli, Foram cuidados ali por essas pessoas, pela loba, e então se cresceram, desenvolveram e se tornaram aí os primeiros reis de Roma. Depois, se eu não me engano, Rômulo mata Remo e vira o rei sozinho. Mas a gente tem aqui
o período arcaico de Roma, né, o período sobre os reis, onde há reis em Roma, que vem aqui desde 1000 antes de Cristo e chega aqui a 500, mais ou menos, antes de Cristo. Depois nós temos um período que é chamado da República Romana, né, que vem de 500 aproximadamente aqui até antes do Império Romano, mas nós temos aqui um período de guerras civis. Esse período da República Romana é um período mais democrático, onde você tem o Senado exercendo muita força ali, a vontade dos senadores. Então, você não tem uma dominação de uma pessoa que governa, né, de maneira absoluta as outras, que mandam em todas as pessoas. Aliás, nessa época da República, Roma ele costuma ter 2 governantes separados. Então, e eles tinham que conviver bem. Então, havia ali uma tensão de poder, um governante de um lado, outro do outro, e ainda o Senado para intermediar tudo isso. E a gente chega aqui num período pequeno, aqui, antes de Roma se tornar o Império, que é a época de guerras civis. Nessa época, Roma se torna com muita instabilidade política. Tudo que vocês veem de traição, assassinato, acontece muito nesse período aqui final da República. Aquela famosa frase, até tu, Brutus, né, reflete isso aqui. Na época, Júlio César era o principal governante ali de Roma, e numa conspiração, o seu filho Marco Bruto, ele trama ali uma conspiração para assassinar o próprio pai, e quando ele se vê diante dos assassinos dele, e ele vê o próprio filho, ele fala, até tu, Brutus, até você me traiu também, e está planejando esse assassinato. Então, nós temos aqui com a morte de Júlio César, o estabelecimento agora do Império Romano, de Roma, como um império, que é o que o cristianismo vai viver, na verdade. Então, é a época dos grandes imperadores, é uma época de autoritarismo também, onde o Senado ele é mais abafado. E os imperadores são pessoas que procuram ter um governo populista, popular, então eles querem agradar o povo. Então, daí que vem aquela política de pão e circo, que geralmente é falada, que os imperadores procuram dar comida para as pessoas e diversão. Essa diversão vinha principalmente por jogos, né? Então, jogos diversos e também jogos bem violentos. Então, por exemplo, o Coliseu ali, ele abrigava lutas de gladiadores, aquele famoso filme Gladiador. Então, era comum nessa época essas lutas de gladiadores, um contra o outro, de gladiadores contra feras. Então, você tinha um homem brigando contra um leão, um homem brigando contra um urso, e eles traziam esses animais dos impérios conquistados. Então, você vai lá na Índia, conquista a Índia e traz de lá um elefante, põe dentro do Coliseu. Então, você vai trazer essas feras e tudo isso para trazer para o povo uma diversão. E até depois isso se torna algo bem político no Império Romano, porque cada pessoa que vai se candidatar a um cargo, ela patrocina algo assim, ela patrocina esses esportes violentos para que ela ganhe votos, então. É assim que vai se tornando essa política de pão e circo, que depois os cristãos vão ser lançados também às feras lá dentro do Coliseu. O imperador também ele procurava ser praticamente um pai para as pessoas. Então, geralmente, imperadores procuravam serem pessoas benquistas pela população em geral, porque ele dependia do consentimento deles para reinar. Então, ele queria agradar as pessoas, isso era bem natural, bem comum que alguns imperadores fossem muito bem amados no Império Romano pelas pessoas. É um período que começa também o culto ao imperador, que os cristãos vão ter vários problemas. Então é nesse período aqui do Império Romano que se começa a cultuar os imperadores, e logo o maior deles aqui, Otávio Augusto, que a gente vai falar, ele é adorado em vida, exige adoração como um deus já durante a sua vida.
é o período que o Império Romano também ele vai mais se expandir, né? Expandir os seus territórios, que ele vai se tornar maior. Então a gente tem depois a queda do Império Romano, que em 476 o Império ele é dividido em dois, igual Israel foi dividido em Reino do Sul, do Norte, Judá, de um lado e Israel do outro. O Império Romano também se divide ao meio e uma parte dele cai em 476, é conquistada pelos bárbaros. Então aquilo que começa com a Idade Média, a Idade das Trevas e por aí vai, os bárbaros entram lá no Império Romano e conquistam ele. Então, a ascensão aqui do Império Romano. Deixa eu ver se eu coloquei... Não coloquei foto do mapa ainda. Bom, o Império Romano ele vai se expandir muito por meio de guerras contra outras nações, outros povos, guerras rápidas, muito eficientes, e eles eram tão dados à guerra, assim, que o historiador Flávio Josefo, ele fala que os romanos parecem ter nascido com as armas já em mãos, né, de tão agressivos que eram. E um poeta romano chamado Virgílio, ele escreve o seguinte: lembrem-se, romanos, de que a sua tarefa é a de governar os povos. Essas serão as suas habilidades: impor os costumes da paz, mostrar compaixão pelos derrotados e destruir os arrogantes com a guerra. Então, esse era o modelo romano aqui, eles planejavam conquistar o mundo todo, na verdade. E isso tudo foi possível por causa desse homem aqui. Vocês já devem ter ouvido falar de Otávio Augusto ou César Augusto. Aqui algumas imagens dele. Foi um gênio para Roma, esse homem aqui. Ele teve vários nomes. Começou com Otávio Augusto, depois Caio César, Otávio, Otaviano. Por último ficou esse nome aqui de César Augusto. Tanto que o mês de agosto é em homenagem ao seu nome. E o mês de julho é em homenagem ao seu tio, Júlio César, né, que foi o último do período aí da República. Então, esse homem aqui, desde cedo, ele entendeu que Roma estava passando por uma grave crise e que, em breve, ela iria cair, perder o seu poder, a não ser que algo fosse feito. O império tinha se tornado muito grande, expandido demais, haviam muitos escravos, haviam muitos interesses, e a menos que se mexesse na administração do Império Romano, logo as coisas iam ficar fora do controle. Por isso, Otávio Augusto, ele acaba com o período da República, ele começa a impor agora as coisas à força. Então não tem mais Senado, não tem vontade do povo, agora ele vai mandar, ele vai ser soberano aqui sobre Roma. Só que ele fez isso de uma maneira muito sábia, né? Ele soube aí guardar as aparências de uma democracia e conseguiu então criar um império muito grande. Um império muito forte aqui também. Ele era um homem generoso com as pessoas, com os romanos em geral, tanto que um historiador da época falou o seguinte sobre ele: não há nada que os homens possam pedir a Deus que Augusto não tenha proporcionado ao povo romano e ao universo. Talvez aqui um exagero, mas que mostra bem como esse homem aqui, ele conseguiu, né, criar um império que duraria depois dele aí mais 200 anos. E que, aliás, um império que ia sobreviver até a imperadores bem loucos, como Nero, Calígula, né? A administração estava bem feita, que até esses loucos, sendo imperadores de Roma, Roma ainda vai suportar esse período. Então, para vocês terem uma ideia aqui do que era o Império Romano, aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, né? Israel está aqui, ó. Isso aqui era o reino que a gente falou na época dos Macabeus, né? Essa parte, para vocês verem como que é pequeno. Mas tudo isso aqui faz parte do Império Romano. Olha só, eles dominam aqui toda essa parte da Europa, Itália, né? Aqui a bota da Itália,
o norte aqui da África, onde você tem Cartago, Agostinho está mais ou menos por aqui. Então, essa parte norte da África. Aqui um mapa moderno dessa região, para vocês entenderem. Isso aqui tudo fazia parte do Império Romano. Olha só, Ucrânia, Reino Unido, onde está a Inglaterra, Alemanha, aqui embaixo, no Marrocos, Líbia, Tunísia, Espanha, Portugal, Turquia, Síria, aqui a parte aqui de Israel. Então, tudo isso aqui fazia parte do Império Romano. Então, vocês podem ter ideia que não é fácil você governar um local tão grande assim. Os desafios são imensos. Então, eles chamavam aqui, os romanos, o mar Mediterrâneo do Mare Nostrum, nosso mar. Então, é por meio desse mar aqui que o império, as pessoas vão cruzar de um lado para o outro aqui, fazendo comércio, e o cristianismo também vai usar isso para se expandir. O último inimigo aqui dos romanos era a cidade de Cartago, que está bem aqui, ó. Esse era o último inimigo que eles deveriam conquistar para conseguir ter paz em todo o seu continente. Então, eles travam uma guerra ferrenha aqui com Cartago, uma guerra naval, inclusive, e vencida Cartago, os romanos agora estão em paz em todos esses locais aqui. Aqui havia muita pirataria, muitos piratas que roubavam navios, cargas de navios, matavam as pessoas, e os romanos eles põem fim a tudo isso, e eles se fecham aqui nesse local, conseguindo aí um grande período de paz. Pra vocês terem ideia, o tanto que isso aqui é poderoso, no ano 30, o ano da morte de Jesus, há uma estimativa que o Império Romano atingiu 3 milhões de quilômetros quadrados, e havia mais ou menos 60 milhões de habitantes. Então, é nessa época que o Império Romano agora ele vai gozar de 300 anos mais ou menos de paz, sem guerras, sem ameaças, sem inimigos. E eles, se tem um termo para dizer durante esse período, que é a Pax Romana, a paz romana, um tempo onde as pessoas agora estão tranquilas, não serão invadidas, não haverão guerras, brigas, agora eles conseguem viver em paz. E todos queriam viver nesse império, na verdade, nessa época, porque havia muita tranquilidade, havia muito dinheiro, muita prosperidade também, porque conquistavam muito outros povos com guerras. E quando os bárbaros eles irão invadir depois o Império Romano, eles não querem conquistar o Império Romano, eles não querem acabar com o Império Romano, mas eles queriam uma fatia daquele império, eles queriam participar dessa grandeza. Então é mais por um sentimento de participar da grandeza do que destruir tudo o que estava construído, que eles invadem Roma. Agora, falando do cristianismo, olha que interessante, um autor, historiador, ele fala assim: não foi no mundo gangrenado do Baixo Império que se semeou a semente evangélica, mas numa sociedade ainda muito firme nas suas bases, e que apesar de fendida num ou outro lugar, não se sentia abalada. Então, irmãos, é nesse contexto aqui, é nesse lugar, o maior império do mundo, mais magnífico, um local onde outras pessoas, outros povos não conseguiram entrar, um local impenetrável, um local onde Roma sufocava todas as revoltas e rebeliões que existiam. É nesse local que vai acontecer aquilo que o historiador chamou de a Revolução da Cruz. Que o cristianismo ele vai destronar todos os deuses romanos e gregos, que o cristianismo ele vai conquistar de dentro para fora agora todo o Império Romano, e vai começar até a dar ordens a imperadores, e vai se tornar influente. Isso é um testemunho brilhante para nós, de como o cristianismo, Jesus, ele não foi derrotado por ninguém, começando dos judeus e até do Império Romano. E mais ainda, o Império Romano vai cair em 470 e vai deixar de existir naquele pedaço.
mas o cristianismo não cai junto com ele. O cristianismo ele vai conquistar os seus inimigos. O cristianismo vai cristianizar os bárbaros. O cristianismo vai tornar a religião ali da Europa oficial. Então, além de não ser vencido junto com Roma, eles ainda vão conquistar os outros povos. Olha só essa frase. É justamente o local mais difícil do mundo de ser conquistado, que será conquistado por Cristo, sem espada, sem filosofia e sem pessoas ricas. E falando disso, isso traz à nossa mente esse versículo. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então é um testemunho fantástico do que Deus, e a partir da próxima aula a gente vai falar disso, de como Deus fez o cristianismo se expandir aqui durante esse império. Irmãos, agora eu vou, José, se você puder trazer, como eu disse na primeira aula de História da Igreja, eu vou abrir para perguntas essas aulas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, só levantar a mão que o José vai levar o microfone para você. Alguém? Gente, vocês estão muito pouco curiosos aqui nessas aulas. Quem quer perguntar algo? Fica tranquilo que você não vai sair na internet, você não vai aparecer, só aqui para a gente, entre as portas. Alguém? Dou-lhe uma, aqui ó, pode trazer. Não precisa colocar esse áudio na internet, viu, José? Pode fechar o microfone para lá. Pode perguntar, o Igor. Bom dia. Eu vendo aí você falando da história da igreja, né? Essa história aí. E eu ficaria muito interessante assim se a gente conseguir saber cada profeta, cada livro, quais tempos estavam ali desse período. Né? Tá. Aqui, na verdade, esse mapa que nós temos é o período em que não há nenhum profeta, tá? Então, nesse período aqui, não há nenhum profeta 400 anos. Todos eles estão anteriores a isso. Então, se a gente pegar principalmente esses últimos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles estão ali num período antes de Israel ser conquistado, antes da Babilônia invadir Jerusalém e eles serem conquistados. Ezequiel, ele está na transição, ele é conquistado, ele vive uma parte do império, uma parte de Israel livre, e depois ele vai para a Babilônia. Então, os profetas estão todos anteriores a isso, né? E a maioria desses últimos aí, eles já estão quase com Israel caindo para a Babilônia. Mais alguém? Aqui, ó, pode trazer aqui para o Paulo, aqui, o José. Depois ali, mais para frente, quando o imperador... Caio Otávio? Constantino. Isso foi importante para o crescimento do cristianismo, porque, de certa forma, dali para frente, começou também a introduzir os ídolos e as outras coisas dentro do cristianismo. Se tornou uma potência, mas se tornou também, né, aquela máquina de fazer dinheiro que se tornou após. Durante esse período a gente vai chegar ainda em Constantino.
mas é um período assim controverso, né? Sempre tem aquelas pessoas que falam, a partir daí acabou o cristianismo, né? Juntou com o Império Romano e acabou. Só que também o cristianismo ele pôde avançar muito em períodos de paz, em período onde você não tem guerra, né? Onde você não tem perseguição. Então, principalmente na parte doutrinária, ele vai avançar bastante. Então, a gente vai falar ainda dessa questão conturbada, né? Constantino converteu, não converteu? Como que foi isso? Mais alguém? Aqui, ó, o Mateus atrás de você. Bom dia. Gostaria de perguntar, claro, Deus tem os seus planos tão grandiosos, quem somos nós para tentar entender 1%, não é verdade? Mas existe talvez uma razão que a gente possa parar para pensar, para tentar compreender o cenário, por que Deus criou esse tempo inteiro, não enviou profetas, ficou calado, ele estava preparando o cenário para a vinda de Cristo, ele estava preparando, eu li um livro uma vez, ele falou que o autor estava dizendo que ele até estava preparando uma língua, como se fosse um inglês para hoje, uma língua franca, para que o evangelho pudesse ser propagado, e tanto é que varreu o mundo, na verdade. Então tem alguns motivos para que esse momento, 400 anos, Deus não ter falado com o povo? Olha, nesses 400 anos é difícil entender os propósitos de Deus, né? Talvez foi um gelo que Deus deu ali em Israel para eles acordarem para a vinda do Messias. Mas é claro que Deus, a próxima aula, né, o primeiro tópico é a plenitude dos tempos, que fala que Jesus vem na plenitude dos tempos. Como Deus parece que ele criou um cenário, um teatro, ele montou tudo ali propício para Jesus vir. Tanto que se o cristianismo talvez estivesse em outros povos, não teria se expandido do mesmo jeito que no Império Romano, né? Então, a gente vai falar disso. Mais alguém? Para encerrar ou não? Então, vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque em tudo isso nós somos capazes de ver a sua mão, Deus, que guia toda a história do mundo, a sua providência, que guiou essas pessoas, que também permitiu que ficassem pessoas fiéis ao Senhor, tanto dentro do judaísmo, que não se dobraram diante de deuses, de adorações falsas. Que o Senhor nos ajude, então, a ver esses testemunhos dessas pessoas, e isso nos motive também a sermos leais ao Senhor, a sermos santos, fiéis, e ver que na história do seu povo sempre ocorreu muito derramamento de sangue, muito sofrimento, que nem sempre as pessoas viveram numa perfeita paz como nós vivemos aqui do nosso lado do mundo. Nos leve então, que isso nos leve a nos dedicar ao Senhor, a amar mais a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.